O livro de Apocalipse, irmãos, é uma das mensagens mais encorajadoras da Escritura. Todo cristão que carece de encorajamento, que precisa de esperança para seguir nessa vida terrível, precisa ler o livro do Apocalipse. Porque, em suma, o livro do Apocalipse, que outrora foi relegado a complexo, difícil de compreensão, nada mais é do que a história do grandioso Deus e o triunfo do seu Cordeiro. Só isso. Você pode ir para casa depois desse culto e começar a ler Apocalipse. E a única coisa que você vai encontrar nesse livro é que Deus é soberano. Está acima de tudo e de todos. E que o seu Cordeiro, designado antes da fundação do mundo, é o nosso campeão. É só isso que tem nesse livro. Ele tem 3 partes específicas. Capítulo 1, versículo 19, é aquilo que a gente costuma dizer ser o esboço de todo o livro. Está lá, capítulo 1, versículo 19, é o esboço de todo o livro. E quando João começa a ter a visão, é o próprio Cristo que dá o esboço do livro para João. Ele diz assim, lá no versículo 19: escreve, pois, as coisas que viste. Quais são as coisas que ele estava vendo naquele momento? O Cristo glorificado. Olhos como chama de fogo, rosto brilhando como o sol ao meio-dia, cabelo branco como a lã. Ele está vendo Cristo glorificado, tendo uma visão do Cristo glorificado, e o próprio Cristo diz, escreve a visão que você está tendo de mim. E por que disso? Porque uma vez que o povo para quem Apocalipse está sendo escrito está vivendo um período terrível, eu não falei porque a igreja já está acostumada com isso, né? Mas para você que não, Apocalipse foi escrito no final do 1º século para um povo que estava sendo massacrado pelo Império Romano. A igreja de Cristo, no final do 1º século, estava sendo destruída fisicamente pelo Império Romano. E aí, quando você vê ou tem a informação de aquele que foi morto e reviveu, está agora num estado de glória plena, isso comunica esperança para os seus servos, para os seus súditos, para aqueles que aguardam e confiam nele. Segunda coisa que ele vai pedir, escreve as coisas que viste e as que são. Quais são as coisas que são? As 7 igrejas, as 7 cartas às igrejas da Ásia Menor. Aquelas 7 cartas do capítulo 2 e do capítulo 3. E ele está falando sobre as virtudes e as fraquezas da igreja que simbolizam a igreja de Cristo em todos os tempos, em todas as eras. Então, quando a gente vai para lá, a gente percebe que não é de hoje que a igreja de Cristo Jesus sofre com o assédio do mundo, com o assédio dos poderosos, que o falso ensino era muito comum nas igrejas naquela época, o falso ensino luta para perverter o evangelho, a sã doutrina, e Cristo entendia bem daquilo, e quando ele vai escrevendo as cartas, ele diz, conheço as suas obras, conheço as suas obras. Se tem alguém que conhece a realidade de sua igreja, esse é o Cristo da igreja. E por último, as coisas que hão de acontecer depois destas. Quais coisas são essas? Capítulo 4 até o capítulo 22 de Apocalipse são as coisas que hão de ser. Aquilo que ele viu era o Cristo glorificado. Aquilo que estava acontecendo, os problemas na igreja. Capítulo 4 até o final, que é o desdobramento de toda a história e do plano de Deus até a consumação final, são as coisas que estão registradas do capítulo 4 para frente. Mas o que eu acho lindo e extraordinário é que ao invés de já começar falando das coisas que haveriam de acontecer no futuro, né, e também já estavam acontecendo naquele tempo, e a perspectiva é que me faço apegado hoje para interpretar o livro do Apocalipse é a perspectiva idealista, que consegue perceber nesses muitos símbolos realidades que já acontecem, mas as profecias que ainda hão de se cumprir também. Antes de começar a falar sobre isso, ele dá essas 2 visões, na verdade é uma visão só, né, mas separadas em 2 momentos aqui, para que João comunicasse à igreja
que antes de acontecer tudo o que vai acontecer, já existem verdades que trazem paz e tranquilidade para o nosso coração. E o que o capítulo 5 e o capítulo 4 de Apocalipse mostram para nós? Mostram isso que eu falei no início. O nosso Deus, poderoso, soberano e criador, está sentado num trono de glória, governando por excelência. Como eu disse, não vou expor o capítulo 4, mas era por aqui que a gente tinha que começar se fosse expor. Primeira coisa que João bateu o olho e viu quando ele chega no céu é um trono ocupado, com alguém lá sentado governando todas as coisas. E aqui ele vai mostrar que por esse Deus estar sentado no trono, soberano, sem rivais, governando todas as coisas, e por ser o Criador, ele é digno de glória e de honra. Aqui ele vai começar a falar da dignidade de Deus e do seu Cristo a partir, em primeiro momento, da perspectiva criacional. Ele vai falar que Deus é digno porque ele é criador. Olha como é que ele termina o capítulo 4, lá no versículo 11. Capítulo 4 ele termina falando disso que eu estou falando para vocês. Tu és digno, Senhor, Deus nosso, de receber glória, a honra e o poder. Por que, Wesley? Porque todas as coisas foram criadas por ele. Sim, por causa da sua vontade. Isso aqui é para humilhar o homem. Colocar o homem no seu devido lugar. Não tem autonomia na criação. Ninguém está aqui porque poderia estar por conta própria. A vontade de Deus nos trouxe existência. O vento, o mar, as pedras, os animais, os alimentos, os objetos, os iPhones. Tudo que foi criado, tudo que está dentro do contexto de criação, tudo é fruto da vontade soberana do Senhor. E por isso, a Ele a glória, a honra e o poder, sim, por causa da tua vontade, vieram a existir e foram criadas. Nessa visão do capítulo 4, aparecem vários elementos dentro desse contexto aqui da soberania, do governo, da maneira como Deus rege todas as coisas a partir do seu trono. E as primeiras coisas que aparecem lá no texto, segundo nós vimos aqui, é o trono e Deus assentado no trono, um arco-íris em volta do trono. Depois a gente vê lá 24 tronos e 24 anciãos vestidos de branco. Depois nós vemos lá também vozes e trovões saindo do trono. Depois a gente vê 7 tochas de fogo acesa. Tudo isso aqui comunicam a verdade. Mas eu vou falar delas quando for para o capítulo 5, agora com você. Capítulo 4, Deus sentado no trono, glorificado porque é Deus por excelência, criador, governante de todas as coisas, sentado no trono que ele mesmo estabeleceu, é criador de todas as coisas. Mas quando ele vai para o capítulo 5, ele continua a desenvolver o tema da dignidade do Deus Trino. E agora quem aparece no cenário não é mais aquele Deus que tem o destaque por ser o Criador, mas agora é o Deus que tem um destaque por ser o Redentor das nossas vidas. E eu poderia expor só o capítulo 4 e dizer para a Igreja Soma que nós devemos reverenciá-lo porque ele é Criador. Mas é o próprio Deus que não para aqui, ele vai adiante, ele deixa claro para nós que até maior do que a ideia da criação é a ideia da redenção. Isso já deve mexer com o seu coração, com a sua mente, isso já deve começar a te perturbar. Você está aqui, crente, você é crente, lavado, remido no sangue do Cordeiro, por causa dessa obra que a gente vai falar aqui. Porque Deus, em sua soberania, o plano eterno do Deus Trino, estabeleceu que Deus resgataria um povo para si. E isso é que faz dele ainda mais digno de toda a honra, de toda a glória e de todo o poder. No capítulo 5, ele começa falando que na mão direita daquele que estava sentado no trono, quem estava sentado no trono? O próprio Deus. Que João olha e começa a descrever a partir de cores, de pedras preciosas, porque nenhum homem pode olhar para Deus e ver como Deus é, uma vez que habita em luz inacessível. Ele começa a descrever, mas agora ele
de maneira clara, assim, usa para nós uma linguagem antropopática e diz que na mão dele, atribui a Deus uma característica humana e física e diz que na mão direita dele tinha um livro. Um livro em forma de rolo, escrito por dentro e por fora, e selado com 7 selos. A gente fica olhando assim, é o que eu estava falando um pouco mais no início, né? Wesley, Apocalipse é difícil de ler, tem uma linguagem e tal. Se você conhecer um pouco do contexto histórico, um pouco do contexto teológico, conhecer um pouco a Bíblia, você vai ver que vai facilitar muito, 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 muito. Mas, por exemplo, Wesley, o que era aquele livro? O que estava escrito naquele livro? Qual é o mistério? Nenhum, está no texto. O texto que nós lemos diz o que está escrito naquele rolo selado com 7 selos. Onde que está escrito, Wesley? Lá no capítulo 4, no versículo 1. Volta lá para a gente, Marcos. Capítulo 4, versículo 1. Depois destas coisas olhei, e eis que havia uma porta aberta no céu. E a primeira voz que eu ouvi, que era como de trombeta ao falar comigo, disse: suba até aqui, e eu lhe mostrarei o que deve acontecer depois destas coisas. O que estava escrito no livro? Você consegue deduzir? Wesley, o que estava escrito naquele livro, naquele rolo selado com 7 selos? Essa história das coisas que iam de ser depois que Cristo foi crucificado e venceu a morte, ressuscitando ao 3º dia. É isso que está escrito naquele livro. E o texto continua, versículo 2 diz: vi também um anjo forte que proclamava com voz forte: quem é digno de quebrar os selos e abrir o livro? Versículo 3, ora, nem no céu, nem sobre a terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Versículo 4, e eu chorava muito, João, né? João, porque ninguém foi achado digno de abrir o livro, nem mesmo de olhar para ele. Por que João está chorando? Porque a promessa daquele que está dando a visão para ele é: eu vou te mostrar o que vai acontecer. O plano de Deus que vai ser estabelecido e vai ser concluído na consumação de todas as coisas. Vem cá, sobe aqui no céu que eu vou te mostrar. Quando João chega lá, o livro da história está fechado e selado. Não pode ser violado. E ninguém foi capaz de abrir aquele livro. O formato do livro, escrito por dentro, escrito por fora, selado, parece muito com os contratos e com os testamentos que eram feitos naquele período do 1º século ali. E quem era o único que podia abrir o testamento naquela época? Só o herdeiro da herança que estava no testamento. É por isso que João está olhando para o céu e não tem um digno. Por quê? Porque ninguém ali herdou nada. Ele está olhando sobre a terra e também não tem ninguém digno, porque ninguém tem herança para receber. Ele olha também no mundo dos mortos e lá nos mortos também não tem ninguém digno que tenha conquistado por mérito a herança de todas as coisas, que tenha recebido poder e autoridade para consolidar o plano poderoso de Deus. Ninguém é digno. E é por isso que ninguém pode se salvar. Porque salário do pecado é a morte, e se você morre está pago, na cova você ficará. No céu não tem ninguém que pode tomar o plano de Deus e estabelecê-lo, porque anjo nenhum deu a vida por ninguém. Na terra, muito menos, porque enquanto nós estamos aqui, a única coisa que temos é a esperança de encontrarmos um Redentor. Mas o texto segue, e o versículo 5 diz: então um dos anciãos me disse: não chore. Eis que o leão da tribo de Judá, a raiz de Davi, venceu para quebrar os selos. Ele é o único digno de abrir a história da redenção e estabelecer a história da redenção, porque não existe de modo algum, não tem forma alguma de estabelecer o plano de redenção se um redentor não executar essa obra. A gente vai falar um pouco mais sobre isso. Mas o texto já coloca ele aqui como leão da tribo de Judá, e ele está fazendo uma referência, logicamente, àquela promessa que Deus faz lá em Gênesis capítulo 49, põe para a gente, por gentileza, Marcos. Gênesis 49, versículo 10. 8 ao 10, por gentileza.
Isso aqui é o momento em que Jacó está abençoando os seus filhos e ele vai abençoar Judá. Todo crente que lê Bíblia sabe de qual tribo Jesus veio. Todo mundo sabe. Judá, os seus irmãos o louvarão. Ele não está falando da pessoa de Judá. Isso é ler a Escritura da perspectiva cristã. Você olha para um texto desse e você consegue perceber que ele não está falando da pessoa de Judá. Os seus irmãos o louvarão. A sua mão estará sobre o pescoço dos seus inimigos. Os filhos de seu pai se inclinarão diante de você. Não foi o que aconteceu historicamente falando. Não foi historicamente falando que os irmãos de Judá se curvaram a ele, mas o texto continua. Judá é um leãozinho. Da presa você subiu, meu filho. Ele se agacha e se deita como um leão e como leoa. Quem o despertará? Versículo 10. O cetro não se afastará de Judá, nem o bastão sairá de entre os seus pés, até que venha Siló, e a ele obedecerão os povos. Irmãos, os povos obedeceram Judá? A promessa bíblica é que no fim da história, como o Alex orou aqui, todo o joelho vai estar curvado diante do filho de Jacó. Não é o que a Bíblia ensina para nós. Mas deixa bem claro que Deus tem um compromisso com o desenvolvimento da sua revelação. E lá atrás ele já estava falando, eu vou levantar um da descendência de Judá. E de lá o cetro não vai se apartar. O que era um cetro? Era aquele bastão que indicava o poder do rei, a soberania do rei. E todas as vezes que o rei precisava deliberar, emitir uma sentença, ele esticava o seu cetro e dizia, pode, não pode, vai, não vai, faz, não faz. O que ele está dizendo é que o poder de todas as coisas estará dentro da casa de Judá, dentro da linhagem de Judá, e ele já estava apontando para a pessoa de Cristo. É isso que ele está falando. Mas não é só o leão da tribo de Judá, também é a raiz de Davi. Lá no capítulo 11 de Isaías, versículo 1 e versículo 10, põe para a gente. Do tronco de Jessé sairá um rebento, um renovo, né? E das suas raízes brotará um renovo. Versículo 10. Naquele dia, a raiz de Jessé estará posta por estandarte dos povos. As nações recorrerão a ela e a glória será sua morada. Ele está falando de Davi, irmão? Está falando de um ser humano aqui, um homem normal, um homem comum. E sabe o que eu acho lindo nisso aqui? Estudando, nunca tinha parado para pensar sobre isso. Mas quando ele chama Jesus da raiz de Jessé, é que ele está dizendo que o tronco já foi cortado. Passou Davi, pecou, passou os filhos de Davi, pecar. Não teve um homem que conseguiu manter a coisa de pé. E você só andar aí pelas vizinhanças e você vai ver que todas as vezes que alguém vai cortar uma árvore, a única coisa que fica é o quê? A raiz. Passou Davi, os filhos de Davi. Nenhum homem foi capaz de pegar o plano da redenção e dizer, deixa comigo que eu vou executar. Mas sobrou alguém. Da linhagem de Davi, da raiz de Jessé. Essa raiz permaneceu e ela não permaneceu, irmãos, até quando lhe convinha. Paulo diz que ele, achado em forma de homem, foi fiel até a morte e morte de cruz. Qual é o preço para resgatar esse povo para si? Morte, sangue, e ele permanece até o final. Mas mais do que a morte, no terceiro dia ele ressuscita, e aí um renovo brota, a esperança nasce dessa raiz que ficou na terra e não pereceu. Venceu para quebrar os 7 selos. Agora olha que coisa linda no versículo 6. Então vi, assim, ó, o ancião está apresentando o vencedor para João, né? Quem é o vencedor? É o leão da tribo de Judá. Se eu estou no lugar de João, eu fico pensando, pô, agora eu vou virar e vou ver Asla, né? Vou ver um leãozão aqui atrás de mim. Aí o versículo 6 diz, então vi no meio do trono e dos 4 seres viventes e entre os anciãos, em pé, um cordeiro. Cordeiro. Isso é loucura. Porque assim, na cabeça de Pedro, por exemplo, né, Senhor, quando é que a gente vai tomar o reino de volta?
Quando é que a gente vai passar a espada nesse povo que oprimiu a gente? Quando é que a gente vai vencer Roma? Tu não é aquele leão feroz que viria para matar. E a grande coisa que os homens desprezam é que a vitória no plano da redenção não é através da matança dos outros, mas é através da morte por aqueles que não podem salvar a sua própria vida. Por que ele é um cordeiro, Wesley? Porque dentro desse contexto a vitória não é matando ninguém, mas é morrendo pelos outros. E é por isso que o plano da redenção é loucura. Por isso que o apóstolo Paulo diz aos Coríntios que a mensagem da cruz é loucura, loucura para o grego. Porque na mitologia grega, dentro da cultura grega, os campeões, os heróis eram os homens que saíam no campo de batalha e voltavam com as cabeças dos reis inimigos na mão. Eram aqueles que iam para o campo de batalha e voltavam sanguentados, sujos, por causa da matança que promoveram. Mas o campeão de Deus, campeão da igreja, o campeão do plano da redenção, não saiu para matar ninguém, saiu para morrer e cumprir a vontade do Deus soberano. Como um cordeiro mudo entregou a sua vida no meu e no seu lugar. Ele vai falar um pouco mais sobre isso, mas é muito legal você ouvir: o leão venceu, e depois você dá de cara com o cordeiro, porque esse é o nosso Cristo. A natureza da obra dele é sacrificial, ele venceu, e é por isso que ele diz: esse é o novo testamento no meu sangue. É por isso que ele pode pegar esse livro, ele pode pegar esse contrato, esse testamento e abri-lo. Ele estabeleceu o testamento com o seu próprio sangue. Um cordeiro que parecia que tinha sido morto. Ele tinha 7 chifres, bem como 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, enviados por toda a terra. E aqui você já começa a ver a grandeza desse cordeiro. Porque quando a gente fala de chifre no texto bíblico, principalmente nesse aspecto de simbologia do livro de Apocalipse, nós estamos falando de poder, e isso está muito claro naquelas visões de Daniel. No capítulo 7, capítulo 8, quando Daniel vê aquele bode poderoso, aqueles reinos simbolizados no bode, ele fala dos chifres do bode, ele está falando do poder. E aqui o texto diz que ele tinha 7 chifres, e 7 é esse número que a gente já está acostumado com ele, número da completude, número da perfeição, e ele está dizendo: ele tem todo o poder. Todos os chifres, todos os reinos, todo o poder foram dados a esse cordeiro. Esse cordeiro é poderoso e tem todo o poder em suas mãos, mas mais do que isso, ele também tem 7 olhos, que são os 7 Espíritos de Deus, e ele não é só todo poderoso, mas ele também é onisciente, ele vê tudo. O conhecimento dele está espalhado por toda a terra. Esse é o cordeiro que venceu no meu e no seu lugar. Ele está falando do Cristo de Deus. O cordeiro foi, e olha que coisa linda também, e pegou o livro da mão direita daquele que estava sentado no trono. Se você voltar lá no versículo 3, você vai ver que nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, ninguém podia abrir o livro, nem mesmo olhar para ele. Não tem papa, não tem pastor, não tem presidente, não tem homem influente, não tem pregador, não tem profeta, não tem Abraão, não tem Moisés, não tem ninguém. Nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, nem no mundo dos mortos, ninguém é capaz de ao menos olhar para o plano de Deus. E Jesus chega de mansinho e fala: deixa comigo aqui. Ele pega, deixando bem claro para a gente que ele faz parte desse grupo seleto que tem todo o poder, toda a autoridade. Eu estou falando da Trindade Santa. E quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes e os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, tendo cada um deles uma harpa e taças de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. E aqui eu gostaria de falar desses símbolos que aparecem no capítulo 4 com você. Primeiro símbolo que aparece aí, ou as figuras que aparecem, são esses seres viventes, os 4 seres viventes. E quando nós falamos desses 4 seres viventes, existem muitas possibilidades, mas o mais comum é pensar que nós estamos falando dessa harmonia entre o céu e a terra, aquilo que foi criado aqui embaixo e aquilo que foi criado lá em cima. Por quê? Porque se olhar para o texto, volta lá para a gente um pouquinho, Marcos. Lá no versículo
lá no versículo 5. Não, versículo 5 não, desculpa. Lá no versículo 6, por gentileza. Olha o que ele diz. Então vi, no meio do trono e dos 4 seres viventes, e entre os anciãos em pé... Não, desculpa, do 4, capítulo 4. Lá no versículo 6. Diante do trono havia algo como um mar de vidro, semelhante ao cristal. No meio do trono e à volta do trono haviam também 4 seres viventes, cheios de olhos, por diante e por detrás. 7. O primeiro ser vivente era semelhante a um leão. O segundo era semelhante a um novilho. O terceiro tinha o rosto semelhante ao ser humano. E o quarto ser vivente era semelhante à águia quando estava voando. 8. E os 4 seres viventes, tendo cada um deles, respectivamente, 6 asas, vão parar por aqui. Quais seres viventes são estes dos quais nós estamos falando? Se você conhece um pouquinho de Bíblia, você já está pensando lá no profeta Isaías. No capítulo 6, e ele também tem uma visão gloriosa do Senhor sentado no trono, e o que ele vê são os querubins voando com 6 asas naquele dia. Com 2 voavam, 2 tapavam os pés, 2 tapavam o rosto. Naquele dia, Isaías não viu o rosto de ninguém. Tudo o rosto tapado, mas quando você olha para cá, no versículo 7, um tem rosto de homem, outro tem rosto de novilho, outro tem rosto de leão, outro tem rosto de águia, e aí ele está mostrando a partir dessas figuras que os seres celestes agora estão em harmonia, como os seres criados aqui embaixo. Rosto de homem, homem, coroa da criação. Rosto de leão, leão fala dos animais selvagens. Ele vai mostrando que existe uma harmonia entre os seres celestes e os seres criados aqui embaixo, porque no final vai ser assim. Toda a criação, seja aqui embaixo, seja os seres criados para estarem na eternidade com Deus desde sempre, os seres angelicais, em algum momento, tudo vai se unir, os homens estarão juntos, com toda a criação adorando ao Senhor, e é disso que ele está falando aqui. Essa harmonia entre os seres criados, querubins com rosto de homem, com rosto de águia, com rosto de boi, é a prova de que os seres criados, em cima e embaixo, um dia estarão juntos e unidos, adorando ao Cordeiro de Deus. É o que ele está falando. Segunda coisa que aparece no texto, na verdade é a primeira, na ordem, são 24 tronos. E 24 anciãos sentados no trono. Está lá no capítulo 4, no versículo 4. Põe para a gente lá, Marcos, por gentileza. Olha lá, ó. E ao redor do trono havia também 24 tronos. E neles estavam sentados 24 anciãos, vestidos de branco, e com coroas de ouro em sua cabeça. Tem 2 grandes possibilidades aqui. A primeira, a gente vê lá em 1 Crônicas, capítulo 24, versículo 4, que são as 24 ordens sacerdotais que serviam no templo. E alguém diz assim, do mesmo jeito que no templo terreno existem 24 ordens de sacerdotes servindo ao Senhor, lá na eternidade também vai ter, mas eu não fico com essa não. Eu não fico com essa não. Particularmente, eu prefiro pensar nos 24 anciãos como a representação da unidade da igreja em todos os tempos na história da redenção. Wesley, por que disso? Porque quando a gente vai lá para Apocalipse, capítulo 21, põe para a gente, Marcos, por gentileza, 21, versículo 12 ao 14. Wesley, como é que a igreja é simbolizada nos 24 anciãos e unida para adorar o Senhor? Porque quando a gente pensa no povo da aliança passada, a gente pensa em 12 tribos, amém? Quando a gente pensa naquele povo da aliança presente, a gente pensa nos representantes da igreja que começaram no ministério com Cristo Jesus, nos 12 apóstolos, amém? 12 mais 12? 12 mais 12, 24, é por isso que eu estou lá. Mas olha esse texto de Apocalipse. Tinha uma muralha grande e alta, com 12 portões, e junto aos portões 12 anjos. Sobre os portões estavam escritos nomes, a saber, os nomes das 12 tribos dos filhos de Israel. Isso na Nova Jerusalém, tá? Na Nova Jerusalém. 3 portões se achavam a leste, 3 a norte, 3 ao sul, 3 a oeste, 14. E a muralha da cidade tinha 12 fundamentos, e sobre estes estavam os 12 nomes dos 12 apóstolos do Cordeiro.
Então, quando você olha dentro do livro do Apocalipse, você pensa em 12 mais 12, que é 24, logo você chega nessa cena onde tem um grupo de 24 anciãos, e ancião por quê? Está falando da igreja madura, da igreja glorificada, que já passou toda a experiência e agora está curvada diante do seu vencedor. Quando você olha para essa cena, 24 anciãos, você ainda vê outras coisas. Eles têm roupa branquinha, que é a maneira como os santos aparecem no livro do Apocalipse. Eles também têm uma coroa sobre suas cabeças, e quando a gente pensa na figura da salvação, ser fiel até a morte, fomos feitos reis e sacerdotes para estarmos diante de quem? Do Cordeiro servindo. Então, quando a gente olha para esses 24 anciãos, nós estamos falando da igreja madura, já glorificada, ao redor do trono de Deus, servindo o trono de Deus, junto com esses seres que simbolizam a criação, céus e terras unidos em harmonia para adorar o Cordeiro. Agora, quando a gente volta lá para o capítulo 5, no versículo 8, diz o texto que quando o Cordeiro mete a mão no livro, está lá, ó, e quando ele pegou o livro, os 4 seres viventes, essa representação da criação unida e harmônica, céus e terras unidos, os seres angelicais com os seres terrestres, todos em harmonia, adorando o Cordeiro. Os seres viventes, os 24 anciãos se prostraram diante do Cordeiro, a igreja madura, a igreja do Antigo Testamento, junto com a igreja do Novo Testamento, o povo de Deus unido ao redor de Deus, e está lá no texto, todos eles estavam prostrados diante do Cordeiro, e assim funciona no céu. É assim que Deus é adorado, os seres criados por Ele e aperfeiçoados por eles, aqui eu estou falando da igreja, um dia estarão diante do Senhor, adorando Ele o tempo todo, porque Ele abriu a história da redenção e consolidou. Nós vamos ver um pouco mais sobre isso. Mas olha onde nós agora, aqui e agora, nos encaixamos. Olha aqui que coisa linda. Tendo cada um deles uma harpa e uma taça de ouro cheias de incenso, que são as orações do santo. É aqui que a gente entra. E é muito bom, irmão. Eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia, eu amo a Bíblia. Como é que a gente participa daquilo que no céu está acontecendo agora? Nesse momento, enquanto os seres angelicais, a igreja que já está lá, está adorando, está louvando, está engrandecendo, como que nós participamos disso? Está aqui no texto. Orando, adorando, louvando, servindo, orando e orando mais. Tu passou o versículo? O 8, olha lá. Ó. Agora, quando você olha para o contexto, e aqui eu fiquei muito espantado, eu acho que a oração que o Alex fez está dentro de uma taça dessa aqui. Eu acho que está. Eu acho que está. Por que eu acho que está? Porque a oração que o Alex fez está dentro do contexto do plano da redenção. Alex orou Maranata. Entende isso aqui? O rolo conta a história da consumação da história de Deus. O rolo conta a história de que um dia Cristo vai voltar depois de que tudo que há de acontecer, acontecerá. Quando a gente olha para isso aqui, eu falo, cara, a oração do Alex está ali. Porque o Alex orou Maranata, Alex pediu para que Cristo volte. É compatível com o plano da redenção. Mas dentro daquelas taças lá não tem um pedido de casa própria. Porque o plano da redenção, irmão, não é sobre você mudar de endereço. O plano da redenção é sobre o Cordeiro estabelecer o que Deus planejou antes da fundação do mundo. Quando a gente ora por justiça, Senhor, vem, estabelece sua justiça, está ali. Senhor, vem e faz justiça ao seu povo, está ali. Senhor, reina sobre nós, está ali. Então, os 24 anciãos, adorando o Cordeiro que é digno, apresenta, tem um povo que ainda está clamando para você consolidar o seu reino, para você estabelecer o seu reino eternamente. Tem um povo orando, irmão, mas quem está pedindo varão não está ali. Não está ali. E Wesley, é errado orar por varão e por casa? Não, só não está ali. Só não está ali. E é por isso que João, quando fala sobre orarmos, ele diz que se nós orarmos segundo a vontade de Deus, Ele nos ouve. E qual é a vontade de Deus, irmão? Senão que o seu Cristo seja glorificado como Redentor de todos os homens, e estabeleça o seu reino eternamente. Então eu penso que quando eu olho para essas orações aqui, eu penso que as orações que estão indo para diante do Cordeiro,
essas taças cheias das orações dos santos, não podem ser orações autocentradas, materialistas. Essas orações têm a ver com o plano que está escrito naquele rolo. Ou nós oramos para Deus consolidar o seu reino, oramos para que Cristo volte e de uma vez por todas acabe com todo sofrimento, punam os adversários de Deus, do povo de Deus, ou a gente não vai participar desse momento, não. Não acredito que esteja ali oração egoísta, oração vaidosa, oração materialista. Não acredito que nesse momento o anjo tenha apresentado uma oração para ficar rico para o cordeiro, não. Não creio. Então, ele pega o livro, ele pega esse rolo, e no momento que ele pega, os seres angelicais já entendem o que está acontecendo. Eu não sei se você entende como os seres angelicais, mas eles olham e falam, ih, rapaz, vai abrir. Vai abrir. Ele já vem se prostrando assim, sabe? Ele já vem trazendo a oração dos santos que anseiam pela consumação da história. Aqui, ó, tem um povo sofrendo, gemendo. Tem um povo entregando a vida, tem um povo morrendo pelo Evangelho. Ontem estava vendo um vídeo sobre uma igreja subterrânea que encontraram na Coreia do Norte. Encontraram a igreja lá, destruíram tudo. Uma igreja subterrânea. Ele está diante do Cordeiro, os anciãos estão diante do Cordeiro, dizendo assim, ó, tem um povo clamando por esse dia e nós já estamos nos curvando, porque se achou alguém digno de consolidar a história de Deus. Se o Cristo não fizesse o que fez naquela cruz e não ressuscitasse, não tomasse o livro, a história não terminaria do jeito que Deus determinou. Ele continua no versículo 9, e olha que coisa linda, e cantavam um cântico novo. Por que um cântico novo, Wesley? Porque o cântico do capítulo 4 foi o cântico para o Deus Criador. Agora, o cântico do capítulo 5 é o cântico para o Deus Redentor. Se já cantaram por aquele que criou, agora nós vamos cantar por aquele que executou o plano da redenção. Por aquele que fez a obra que nenhum outro era capaz de fazer, por aquele que é digno de abrir o livro e desatar os seus selos. Vamos cantar um cântico novo dizendo, digno és. E aqui eu queria fazer uma aplicação, assim, uma aplicação bem pessoal para a igreja aqui. Estava conversando, né, com as irmãs, no classe de novos membros ali, a gente está falando sobre dízimo, estava falando sobre oferta, estava falando sobre serviço, estava falando sobre estar envolvido com a igreja, né? E é muito engraçado que todo mundo tem a mesma sensação, né? Quando eu era massacrado na outra igreja, eu fazia de boa, estava na igreja todo dia. Eu entendo essa coisa aí. Mas agora que eu só ouço o Evangelho, só ouço o que Cristo fez por mim naquela cruz, é muito mais difícil, é porque a gente não entendeu aquilo ali. Digno, pode trocar aí por merecedor. Ele é merecedor. Ele fez por merecer que nós estejamos aqui entregando toda a nossa vida por Ele. E aí, quando você entende isso aqui, você não fica procurando motivo, já tem motivo. Irmão, já pensou que você estava caminhando para a perdição eterna? De que não tinha ninguém, nem no céu, nem na terra, nem debaixo da terra, que era capaz de salvar sua vida da condenação? De que não havia nenhum homem, nenhum anjo, nenhum ser criado que podia vir à terra e estabelecer a vontade de Deus, sem violar a justiça de Deus, sem comprometer a justiça de Deus, mas ele fez tudo que o Deus Trino havia estabelecido, entregou sua vida, viveu uma vida santa, ressuscitou ao terceiro dia. Ele executou o plano da redenção no meu e no seu lugar. Simples assim. Por que a gente deve ser reverente? Por que nossa vida deve estar rendida? Por que nós devemos ter um respeito profundo? Por quê? Porque Ele é digno de pegar o livro e de quebrar os selos, ou seja, de estabelecer a aliança, de estabelecer o contrato, de estabelecer a história. A história só vai ter um fim porque Cristo pegou o livro, abriu e desenrolou. Capítulo 6, 7, 8, né, o momento que ele vai abrindo os selos, pode ler desse jeito, tá? Chegar em casa, se quiser entender a história toda, ele vai abrindo os selos e você vai ver que a história vai se desenrolando, boa parte em desgraça.
vai piorando, tragédia atrás de tragédia, calamidade atrás de calamidade, até que o Cordeiro vem, resgata o seu povo e se vinga dos seus adversários. Então, ele é digno porque a história que ocorre após a crucificação e exaltação dele é fruto dos méritos dele, e ele é digno. Por que ele é digno? Porque foste morto. E com o teu sangue compraste para Deus. Redobre a atenção aqui. Vou terminar já. Redobre aqui agora. Ele é digno porque foi morto. E com o teu sangue compraste para Deus os que procedem de toda tribo, língua, povo e nação. Junto com a ideia de que todos nós fomos criados à imagem de Deus, esse aqui é o argumento mais contundente contra o racismo. É isso aqui, ó. O dia que alguém falar que dá para a gente fazer segregação racial em virtude da cor, se leva esse texto para a pessoa. Porque o próprio Cristo que entregou o seu sangue precioso, e quando Pedro fala, da entrega desse sangue, ele diz, vocês não foram resgatados com coisas perecíveis, mas com o precioso sangue do Cordeiro de Deus, imolado antes da fundação do mundo. Cristo deu o sangue dele por gente preta. Eu sou negão mesmo, com o maior orgulho, maior prazer, amo minha cor. Meu filho está meio branco, né? Mas eu vou levar ele para o sol. Vou levar. Sou preto mesmo, irmão. Cheio do Espírito Santo, crente, temente ao Senhor. Vou morar com Cristo de Deus um dia. Vou estar diante desse trono que nós vimos. Ó, privilégio é fazer parte do povo de Deus, independente da minha cor. Independente de quem eu sou. Independente do endereço onde moro. Por isso que ele diz, de todo lugar, de toda tribo, de todo povo, vai vir gente lá da África, vai vir gente do Japão, vai vir gente lá da Europa, gente do Brasil, até do Brasil, Deus vai salvar. Você vê como é que ele é bom mesmo. Então, quando alguém falar esse tipo de asneira, de atrocidade, de que existe sim uma possibilidade de segregação em virtude da cor, você pergunta que tipo de Bíblia que esse povo está lendo, porque o nosso Cristo morreu por todo tipo de gente, não por todo mundo, mas por todo tipo de gente. Todo tipo de gente preta, branca, azul, amarela, gorda, magra, grande, pequena, pobre, rica, miserável, e ele mesmo diz, tem uns ricos aí que nem vai entrar, já encontraram seu tesouro, já encontraram sua herança, e um monte de pobrezinho, gente que foi desprezada, gente que foi olhada torto dentro de um restaurante, um dia vai estar na mesa do Cordeiro, para a glória do nome de Deus. Um dia, meu irmão foi num restaurante lá em Ipanema, foi com um cliente dele. Cara, eu estava com alguém nesse dia, ele me ligou, falou, pô, Wesley, estou aqui num restaurante aqui em Ipanema, pô, não tem nem roupa para entrar aqui, mas entrei. Pô, o cliente veio aqui, me trouxe para almoçar e tal, aquela coisa toda, e falou o valor da conta. Falei, caramba, 1 mês para ganhar isso, tal. Ele falou, pô, mas estou boladão aqui. Eu falei, qual foi? Ele falou, pô, tem uns caras aqui que ficam olhando para a gente direto, todo mundo branco dentro do restaurante, olhando para mim aqui, estou constrangido, estou com vontade de ir lá. Cliente que é meu amigo, saiu da favelinha das Almas para ir lá para Ipanema querer pegar os outros. Ele falou que o amigo dele, que é cliente também, já estava meio incomodado. Aí eu fui, conversei com ele, apaziguei o coração dele. Mas é a Bíblia que diz, não são muitos ricos e poderosos que são chamados para a salvação. Mas imagina chegar naquele grande dia e ver um monte de pretinho, irmão. Um monte de africano, que como o Alex falou, não fica nessa moleza de Rio de Janeiro, que tem um monte de coisa disponível, é telefone celular, é igreja aberta uma hora dessa, não tem nada que nos impede de adorar a Deus. Lá não, um dia estava lendo um artigo que num extremo da Nigéria lá, cara, pessoal mata as pessoas enterrando viva, é crente, joga na cova aí e terra em cima, naquele grande dia os pretinhos, tudo na mesa do Cordeiro, a gente junto, sendo servido por Ele, cantando eternamente a Ele, irmão. Isso aqui é teologia da boa, é Deus dizendo assim, eu entreguei o meu sangue por um povo, e um dia esse povo vai estar comigo eternamente, independente da cor, da localidade onde mora. Eu dei a minha vida por ele. Dei minha vida por ele. Toda língua, toda tribo, todo povo, toda nação.
E para o nosso Deus, versículo 10, para o nosso Deus constituiu o reino. E aí por isso, novamente, eu penso que os anciãos são isso aqui, ó. Reino e sacerdotes, coroazinha na cabeça, colocando a coroa aos pés do Senhor. E eles reinarão sobre a terra. Pode avançar. Versículo 11. Olha que coisa linda, irmão. E vi e ouvi uma voz de muitos anjos ao redor do trono. Olha só isso aqui, que coisa doida. Dos seres viventes e dos anciãos, cujo número era de milhões e milhares. Isso aqui é para você não pensar que Deus está solitário sem você. Não, se eu não for para a igreja, o pastor... meu Deus, não vou nem falar. Quando eu quiser, eu participo. Olha como é que é o céu, irmão. Miríades e miríades de anjos, rodando, sobrevoando ao redor do trono, e aquela voz forte. Irmão, eu estava chorando lendo isso aqui, eu pensando, tentando imaginar. Meu Deus, como é que isso aqui, irmão? Isso é mais terrível do que Vingadores, do que nada, né? Vingadores, o final, o Capitão América falou, Vingadores! Meu Deus, eu estou todo arrepiado. Imagina aquele grande dia, ao redor do trono, anjo para um lado, ancião para o outro, querubim para o outro, e todos dizendo, Santo, 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 Santo é o Senhor. Imagina, milhares e milhares de seres rodeando o trono e dizendo, continua o texto, proclamando com grande voz, digno é o Cordeiro, que foi morto de receber, olha que coisa linda aqui para a gente já encerrar, de receber poder, riqueza, sabedoria, a força, a honra, a glória e o louvor. Olha aqui para mim. Todas essas coisas já não pertencem a ele, sim ou não? Mas é o nosso papel fazer como os anciãos fizeram. A coroa está na minha cabeça, mas é tua. Tua força, teu poder, tua riqueza. Tua riqueza, a gente falava sobre dízimo e oferta ali, né? Wesley, dízimo é obrigado e tal. Não é não, irmão. Mas tu me fez essa pergunta, eu já sei que tu é avarento. Já sei que não quer nada, dar nada. Eu já sei, já estou ligado já. E aí a gente estava explicando aqui, é só um aspecto administrativo, a gente precisa de um valor fixo para começar a fazer. Até ajoelhei aqui, pintar o chão, nem dava para ajoelhar. Vai melhorando assim, isso é dinheiro. Mas por quê? Porque a riqueza é dele. Meu é o ouro, meu é a prata. Ele falou já desde o Antigo Testamento, não tem dinheiro que não seja de Deus. E o que a gente faz com esse dinheiro? Ou devolve para ele. E é um bom mordomo, ou a gente despreza o cordeiro que é digno. Poder, né? Está pensando que o poder dos reis, irmão, não foi dado por Deus, não? Jesus falou para Pilatos, Pilatos falou, tu não sabia que eu tenho poder para te soltar? Ele falou assim, se o céu não tivesse te dado, tu não tinha nada. E aí o que eu faço com o poder que eu recebi? Devolvo. O que eu faço com a riqueza que recebi? Devolvo minha sabedoria. Tudo que eu sei, se não servir aos propósitos de Deus, é só vaidade vazia, não serve para nada. Eu posso ficar olhando para o espelho e me achar um cabeção cheio de sabedoria e de conhecimento, mas desonrar o Cordeiro sem usar isso para a glória do nome dele. Força, honra, a glória e o louvor é obrigação do povo que reconhece o Cordeiro chegar aqui num domingo pela manhã e entregar tudo, deixar tudo aos pés dele. 13. Então ouvi que toda criatura, olha que coisa linda, meu Deus do céu. Que toda criatura que há no céu e sobre a terra, debaixo da terra e sobre o mar, e tudo que neles há, estavam dizendo, aquele que está sentado no trono e ao Cordeiro, seja o louvor, a honra, a glória e o domínio para todo sempre. Vai chegar um dia, irmão, que nada não adorará o Senhor, tudo está lá, ó. Isso é terrível. Vai chegar um dia que não haverá nada que não glorifique ao Senhor. Tudo que está em cima no céu, debaixo na terra, sobre o mar, e tudo que neles há, vai chegar um dia que nós estaremos adorando ao Cordeiro, tudo e todos a uma só voz, ao Cordeiro e aquele que está sentado no trono, toda a ordem criada, prostrada diante dele, dizendo que ele é digno. 14. E os 4 seres viventes respondiam, amém. Também os anciãos se prostraram e adoraram a ele lá. Está escrito. É o céu, irmão. É o céu.
o reconhecimento dos seres celestes que o Cordeiro é digno. Quem somos nós para não tratá-lo como digno de toda reverência? Você só tem um futuro porque o Cordeiro morreu e ressuscitou. Você só tem essa esperança que a gente estava cantando aqui, Maranata. Ninguém pode cantar isso e não entender o Cordeiro. Só a igreja tem uma esperança de que no final tudo vai começar para nós. Eu orava ali e pedia, Senhor, traz logo aquele dia que vai ser para sempre, Senhor. Aquele momento em que a noite vai ser dissipada pela luz e pela glória do Cordeiro, onde o Senhor enxugará dos nossos olhos todas as lágrimas, não haverá mais nenhum tipo de flagelo. Senhor, traz esse dia à tona, o dia em que nós estaremos com o Senhor para sempre, o dia em que todos nós estaremos diante do Cordeiro, junto com os seres angelicais, mas enquanto nós não chegarmos lá, que nós estejamos aqui, acrescentando oração naquelas taças, suplicando para que o Senhor nos abençoe com sua presença, nos renove, nos avive, nos leve adiante, cuide do nosso coração para que a gente não despreze o sacrifício do Cordeiro. Para a gente finalizar, irmão, a igreja Soma precisa aprender isso aqui. Nós não podemos ter uma liturgia, uma vivência de igreja, uma vida de igreja distinta daquilo que é vivido no céu. Por quê? Porque ali existe uma referência, todos ali estão curvados ao Cordeiro, o Cordeiro é digno. Se o pastor não mandar, o Cordeiro é digno. Se a gente não passar envelope, o Cordeiro é digno. Se ninguém chamar a minha atenção do microfone, o Cordeiro é digno. Estava conversando com a Ilana uma vez, estava falando sobre as crianças, né? Tive uma conversa séria aqui com os pais, difícil, mas necessária, para as crianças, né, serem controladas o máximo possível, para elas aprenderem que elas estão num lugar onde a presença de Deus está sendo cultuada, onde Deus está sendo adorado. Conversando com ela, ela falou que lá na igreja onde ela cresceu, o pastor chamava do púlpito, mãezinha, pega essa criança, leva ela lá. Irmão, eu vou lutar até morrer para não fazer isso. Mas fique triste comigo, eu não quero que Cristo fique. Nós precisamos reverenciar a presença do Cordeiro de Deus, que não só está lá no céu exaltado, o João olha para ele, tem olhos como chama de fogo, aquele negócio todo, mas habita no coração de cada um de nós, fez uma promessa: eis que estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos, onde estiverem 2 ou 3, eu vou estar aí. Eu vou estar aí. E é por isso que a gente precisa aprender. Ele é digno. Cordeiro é digno. Ele é o nosso campeão. Ele é o nosso vencedor. Ele não venceu matando, ele venceu morrendo, entregando a vida no meu e no seu lugar, para que nós nos achegássemos à presença de Deus e fôssemos contados dentro desse povo que Ele salvou pelo seu sangue precioso.